Boa noite, meus queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos mais uma vez para mais um culto de oração. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, onde vocês estão. Que nós possamos ter a consciência de que nós estamos unidos, de que nós estamos juntos, sob o mesmo propósito de adorarmos o nosso Deus. Nós estamos ao redor da mesma presença, a presença do Deus que nós invocamos juntos nessa noite. Amém, queridos? Meus irmãos, o Salmo 123, verso 1 diz: A ti que habitas no céu, levanto os meus olhos. Meus irmãos, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós atentamos para quem Ele é, atentamos para as suas obras, através dos louvores, nós conseguimos tirar os olhos das circunstâncias atuais, de perdas e sofrimentos. Conseguimos, como diz o salmista, olhar para aquele que habita no céu. E assim o nosso coração se fortalece, se enche de esperança. Então, tome nessa noite esse tempo de louvor como um meio de olhar para Deus, de tirar os olhos de tantas preocupações que nos enchem de ansiedade. E olhando para Deus, louvando suas grandes obras, seus atributos, seu caráter divino, os nossos corações se encham de paz, a certeza de que nós estamos em boas mãos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, pedir a Deus que nos conduza no culto dessa noite, culto de oração, de encontro com Ele, de louvores, de encontro com a palavra dEle. Vamos orar, queridos. Senhor meu Deus, nós invocamos o Teu nome. Nós cremos que estamos diante da Tua presença real, santa, do Deus que nos ama com amor eterno. Nessa presença nós queremos estar, Senhor. Nessa presença nós queremos viver, ó Deus, e sermos alimentados dia após dia por ela, pelo Senhor. Toma, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Os meus irmãos que estão em casa participando deste culto de oração, de alguns irmãos que estão aqui. Senhor, toma as nossas vidas. Nós precisamos olhar para Ti, Senhor. Tirar os olhos das muitas preocupações que causam tanto sofrimento à nossa alma. Tirar os nossos olhos de tantas incertezas, das tribulações que enfrentamos, para confiarmos somente em Ti. Como diz o salmista, o Senhor habita nos céus e nós queremos ser socorridos por Ti, consolados, fortalecidos, restaurados, salvos pelo Senhor. Toma, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Conduz cada detalhe do culto dessa noite, da primeira à última oração, passando pelos louvores e pela palavra, nós sejamos todos edificados e toda a glória seja dada ao Senhor, meu Deus. É a oração que nós fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, queridos. Louvemos o nome do Senhor. Invocamos o Teu nome, ó Deus. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. E invocamos o nosso Deus, Criador da terra e céu. Adoramos de coração, desejamos Sua glória. Vamos cantar. E invocamos o nosso Deus, Criador da terra e céu.
adoramos de coração, desejamos sua glória. E grandioso Deus, eterno Salvador, Consolador, teu amor nos renova. Aleluia, te louvamos, ó Senhor. Aleluia, te exaltamos com fervor. Aleluia, te louvamos, ó Senhor. Aleluia, te exaltamos com fervor. Vamos cantar juntos, invocamos o teu nome, ó Deus. Invocamos o nosso Deus, Criador da terra e céu. Adoramos de coração, desejamos sua glória. Grandioso Deus, eterno Salvador, Consolador, seu amor nos renova. Aleluia, te louvamos, ó Senhor. Aleluia, te exaltamos com fervor. Aleluia, te louvamos, ó Senhor. Aleluia, te exaltamos com fervor. Vamos cantar grandioso. E grandioso Deus, eterno Salvador, Consolador, teu amor nos renova. Aleluia, te louvamos, ó Senhor. Aleluia, te exaltamos com fervor. Aleluia, te louvamos, ó Senhor. Aleluia, te exaltamos com fervor. Te louvamos, Senhor Jesus, de todo o nosso coração. Receba a nossa adoração, Senhor, o nosso amor, a nossa gratidão. Aleluia, amém, queridos? Como é maravilhoso podermos louvar ao Senhor. E eu quero convidá-los nessa noite para a entrega dos dízimos e ofertas. Enquanto nós louvamos ao Senhor, nós possamos fazer isso. O apóstolo Paulo nos ensinou que as igrejas da Macedônia olhavam para essa possibilidade de compartilhar dos seus bens e ajudar na obra do Senhor, na proclamação do Evangelho, no sustento dos missionários de outras igrejas. Eles viam tudo isso como um grande privilégio, que possamos ver também. Eu quero convidar você a fazer isso, como você sabe, nesse tempo de culto online, de 3 formas. A primeira está aparecendo aí na sua tela, através do depósito bancário. Os dados da nossa igreja estão aparecendo aí. Também, se você preferir, de segunda a sábado, das 8 às 11 da manhã. E também através do nosso site, o www.contribua.iboasnovas.com.br. Amém, queridos? Esse é o nosso privilégio, essa é a nossa alegria. Continuemos louvando o nosso Deus que nos ama tanto. Entreguemos a Ele, nós possamos responder ao amor dEle com o amor que nós sentimos por Ele também. Amém, queridos? Louvemos juntos.
sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Aleluia. Cantemos a maior prova de amor. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. Por minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, por minha vida. Obrigado, Senhor, muito obrigado a Deus pela grandeza do seu amor por nós. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco poderosamente. Nós precisamos de Ti, Senhor. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que bênção estarmos aqui para poder engrandecer o nome do nosso Senhor agora através do momento da palavra. É uma alegria muito grande estar aqui junto com os irmãos neste culto online, que nós estamos distantes, mas juntos em Cristo Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem junto comigo em 2 Coríntios. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 12, versículos 7 ao 10. 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10, a palavra do Senhor, através da vida de Paulo, diz assim, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, nós vamos fazer a leitura até o versículo 10.
Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pela ministração da sua palavra, Senhor Jesus, por este momento que nós reservamos a Ti, Pai, para que nós possamos compreender a altura e a profundidade da sua palavra para as nossas vidas, meu Deus. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar com os meus irmãos, Pai, nos seus lares, que a sua palavra, Senhor Jesus, possa ir de encontro com o coração de cada um de nós, meu Deus. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, o refrigério, o alívio que a sua palavra também tem a função de trazer, e que hoje para todo sempre nós possamos glorificar e engrandecer o teu santo nome, Senhor Jesus, em todo ato de culto, em todo ato de adoração e também na nossa vida. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai, aqui nós estamos te engrandecendo, te glorificando e te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Senhor. Sede conosco em nome de Jesus, trabalha conosco nessa noite através do teu Espírito Santo, hoje e para todo sempre, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é considerada como a carta mais pessoal de Paulo, talvez a mais autobiográfica. Nós podemos dizer que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, realmente é o momento que Paulo ele conta sobre as suas lutas, sobre as suas agonias, sobre as suas dores, sobre todas as suas tensões, as mais íntimas, e também sobre os seus maiores sofrimentos. É na segunda carta de Paulo aos Coríntios que nós encontramos realmente detalhes mais próximos da vida e do sofrimento que o apóstolo Paulo viveu. Mas é também neste capítulo que essa segunda carta de Paulo que foi escrito também faz parte da defesa do apóstolo Paulo contra muitos dos falsos apóstolos que estavam se levantando naquela época. Naquela época, os crentes de Corinto, eles estavam fascinados por supostas visões, por supostas revelações, e muitas vezes eles se deixavam enganar por esses falsos apóstolos. Então o apóstolo Paulo, inclusive nesta carta aqui, ele precisa defender o seu apostolado, e ele faz isso com maestria, mas ele deixa em destaque de que ainda assim Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações que o Senhor havia dado a ele. Irmãos, se nós pudéssemos traduzir essa carta em uma única palavra, talvez se fosse a palavra-chave desta carta, eu colocaria a palavra consolo, porque esta carta está cheia de consolo, do início ao fim dela. Do começo ao fim dessa carta nós vemos sofrimento que se transforma em júbilo, nós vemos fraqueza que se transforma em força, nós vemos derrota que se transforma em triunfo. Então essa também é uma carta de consolo que Paulo traz para todos aqueles que estão vivendo em Corinto. Através dos relatos de Paulo, meus irmãos, nós podemos perceber que ele passou por inúmeros sofrimentos. E através deste texto nós podemos perceber que por mais que nós sejamos fiéis, por mais que eu e você sejamos fiéis, estejamos firmes em Cristo Jesus, o sofrimento, ele é inevitável. E quando o apóstolo Paulo ele narra sobre o seu sofrimento aqui, a Bíblia diz que Paulo passava por um sofrimento constante, que é este espinho na carne que o apóstolo cita. Para Calvino, o espinho na carne de Paulo eram as tentações. Já para Lutero, ele considera que o espinho na carne de Paulo poderia ser as perseguições sofridas ao longo do seu ministério. A maioria dos estudiosos e também daqueles que são os teólogos, eles acreditam que Paulo tratava de alguma dor física, talvez alguma doença, e isso se refere ao espinho na carne que o apóstolo Paulo cita aqui.
A grande verdade, irmãos, é que nós não estamos aqui naturalmente para especular qual era o motivo causador e qual era o espinho na carne de Paulo, mas para interpretar e entender que através dessa revelação da palavra, Paulo passava por um sofrimento, e não era um sofrimento passageiro, era um sofrimento intenso. Tanto é que dos versículos 8 e 9, você percebe aí que 3 vezes Paulo orou e não teve a sua oração atendida, ou seja, por 3 vezes Paulo orou para que Deus pudesse tirar esse espinho da carne dele, mas ele não foi atendido. E quando nós olhamos para essa palavra e percebemos o apóstolo Paulo, um homem fiel, o homem que é responsável por escrever praticamente 50% de todos os livros do Novo Testamento, e nós olhamos essa situação e pensamos, meu Deus, mas este apóstolo que já sofreu tanto na sua vida, proclamando o Evangelho, ele passa por um sofrimento que é um sofrimento constante, e ainda assim Deus não o livra deste sofrimento. E aí nós podemos pensar que talvez pelo nosso desejo humano fosse de que Deus atendesse o sofrimento do apóstolo e curasse ele dessa dor ou dessa perseguição ou o que quer que seja este espinho na carne. Mas a palavra de Deus revela que Deus dizia para Paulo, quando ele orava insistentemente por essa cura ou por esse problema solucionado, Deus dizia a Paulo: a minha graça te basta. Meus irmãos, às vezes, por mais que nós oramos, por mais que nós estejamos fiéis juntos a Deus, e nós pedimos ao Senhor para que Ele nos livre de sofrimento, nos livre de muitas dores que nós passamos normalmente nas nossas vidas, às vezes nós temos que nos contentar com a palavra do Senhor, de que a graça dEle nos basta, porque de fato, a graça do Senhor nos basta, e ela nos fortalece para viver em momentos de dores, ela nos fortalece para passar por momentos de sofrimento, assim como o nosso apóstolo passou. Mas também nesse ponto aqui, meus irmãos, se nós imaginarmos um paralelo aqui para a nossa realidade atual, talvez você tenha filho, e eu também tenho uma filhinha, e você já pensou se nós atendêssemos todos os pedidos dos nossos filhos? Você já pensou o que aconteceria se tudo aquilo que os nossos filhos, como crianças, eles pedissem e nós atendêssemos a esse pedido? A verdade, meus irmãos, é que as crianças, elas não sabem o que querem. E muitas vezes nós, seres humanos, também pedimos aquilo que achamos ou que acreditamos ser melhor para nós naquele momento. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para as nossas vidas. E quando Deus traz essa resposta para o apóstolo Paulo, quando Paulo ora e 3 vezes ele não tem a sua oração atendida, essa palavra nos traz a revelação de que Deus, Ele nem sempre nos livra do sofrimento. Mas às vezes, meus irmãos, através da sua graça, da sua infinita misericórdia e do seu amor, Ele nos livra em meio ao sofrimento. Nós estamos vivendo momentos fora do comum, que talvez nós nunca mais iremos viver isso na nossa vida, se Deus assim permitir. Assim como há mais de 100 anos, ninguém passou por uma pandemia tão grave nessa esfera que nós estamos vivendo. É claro que é impossível, humanamente impossível, tratar da palavra de Deus, tratar de sofrimento e não tratar sobre aquilo que nós estamos vivendo neste momento. E quando eu trago isso, esse ponto de reflexão, eu penso nessa palavra que o apóstolo Paulo diz aqui, que insistentemente ele orou. Ele orou para que ele pudesse ser liberto deste espinho na carne. E todas as vezes o Senhor respondia para ele: a minha graça te basta. E ele continua dizendo: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meus irmãos, quantos de nós estamos passando por sofrimentos talvez iguais ou parecidos com os sofrimentos que o apóstolo estava passando naquela época? Alguns maiores, outros menores. É difícil realmente viver um sofrimento tão intenso quanto o apóstolo Paulo viveu em todo o seu ministério. Porque se nós acompanharmos um pouquinho só da história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele durante 5 vezes, ele recebeu uma quarentena de açoites menos 1. O que é isso? São 39 açoites nas suas costas. 5 vezes isso se repetiu durante o longo da sua vida.
Esse apóstolo que nós estamos tratando aqui, do sofrimento dele, que ele está relatando, ele desceu em um cesto para fugir da prisão, ele foi expulso de Antioquia, ele foi apedrejado, quase morto em Listra. Este mesmo apóstolo, ele foi açoitado na Macedônia, ele foi preso, foi amarrado, teve os seus pés e as suas mãos amarradas em um tronco. E se não bastasse, em Jerusalém ele foi perseguido e mais uma vez ele quase foi morto, pregando, proclamando as boas novas do Evangelho. Este apóstolo sofreu um naufrágio em Mileto, e além disso, ele foi picado por uma cobra venenosa em Malta. E por mais que a palavra de Deus não relata a forma como o apóstolo Paulo morreu, muitos dos historiadores dizem e relatam que possivelmente o apóstolo Paulo, ele foi decapitado por Nero em Roma, na sua última prisão. Meus irmãos, nós estamos tratando de um sofrimento que Paulo vivia através deste espinho da carne que ele narra, um sofrimento contínuo, constante. Um sofrimento a qual durante muitas e muitas vezes ele pediu ao Senhor que o livrasse deste sofrimento. E a resposta que ele sempre tinha era: a minha graça te basta. Talvez, meus irmãos, essa seja a resposta do Senhor para a nossa vida, em meio a estes sofrimentos que nós estamos passando e vivendo ao longo destes dias. Se nós tivermos a compreensão que o apóstolo Paulo teve em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, quando ele entende realmente que a palavra de Deus que vinha para ele dizendo que a graça do Senhor bastava a ele, ele compreende isso, ele pega isso como verdade absoluta para a sua vida. E aí ele começa, já, se os irmãos acompanharem aqui junto comigo, em 2 Coríntios, a partir do versículo 10, ele tem a compreensão disso, do que Deus relata para a vida dele, e ele diz assim, olha só: por isso, por amor de Cristo, regozijimo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Apenas uma pessoa que entendeu realmente que o nosso sofrimento, por mais que estejamos sofrendo muito, uns mais, outros menos, mas o nosso sofrimento só tem uma saída para ele ser findado. E a saída é crer que a graça do Senhor está sobre nós. E a graça do Senhor, ela é consoladora. Ela é consoladora a ponto de fazer com que o apóstolo diga que ele passaria a se regozijar nos seus sofrimentos, regozijar nas suas tristezas, regozijar nas perseguições, nas angústias a qual ele estava sofrendo. Quem, meus irmãos, em sã consciência, pode passar por sofrimento, passar por luta, passar por angústia e dizer que se regozija em Cristo por causa destes sofrimentos? Apenas uma pessoa que tem o caráter moldado de Cristo Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos lançados ao sofrimento, não é tão somente para que nós venhamos passar por um momento difícil da nossa vida, mas é para que possamos extrair, de fato, coisas boas deste sofrimento. É para que nós possamos realmente compreender e deixar para trás toda a nossa autossuficiência e colocar toda a nossa dependência em Cristo Jesus através da sua graça, assim como ele disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus, meus irmãos, está se aperfeiçoando a cada dia mais na minha e na sua fraqueza. E quando o apóstolo narra da sua fraqueza aqui, ele não está relatando e não está querendo dizer a respeito de pecados, porque ninguém se regozija de pecados. A fraqueza que o apóstolo Paulo está vivenciando aqui neste momento está relacionada às suas tribulações, às perseguições, aos sofrimentos, a tudo que ele vivia realmente para proclamar o Evangelho, às prisões, aos açoites. Sofrimentos estes, meus irmãos, que muitas vezes não se compara ao sofrimento momentâneo e passageiro que talvez nós estamos vivendo. Ou talvez você está vivendo um sofrimento mais intenso, mais doloroso. Mas Cristo Jesus está aqui para nos dizer: a minha graça te basta. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É quando nós estamos fracos que nós estamos fortes.
É quando nós entendemos que a nossa autossuficiência ela não serve para absolutamente nada, que nós devemos ter uma dependência real e verdadeira de Cristo Jesus nas nossas vidas. Meus irmãos, quantas e quantas empresas fizeram programações dos próximos 2, 3, 4, 5 anos, empresas que talvez pelo histórico do seu balanço de faturamento ao longo de todos os anos, já sabia como se comportaria o mercado daqui para os próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, e fizeram projeções maravilhosas para poder crescer os seus negócios, para poder alavancar os seus negócios, empregar mais pessoas, para poder ajudar mais pessoas. Quantos e quantos empresários, quantos de nós fizemos tantos e tantos planos para tudo isso? Mas nada disso está nas nossas mãos. Nada disso. Há um ano nós estamos vivendo um sofrimento intenso, um sofrimento longo, duradouro, que talvez está durando muito mais do que eu e você imaginávamos que duraria. E talvez não, com toda certeza, eu e você já clamamos, já dobramos os nossos joelhos a Cristo Jesus e pedimos para que Ele nos livre deste espinho, nos livre deste sofrimento. E há 1 ano nós estamos fazendo isso como igreja, como corpo de Cristo. E Cristo Jesus muitas vezes está respondendo para mim e para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa palavra que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui, mostra que a graça divina ela alcança os seus propósitos, apesar da debilidade humana. Meus irmãos, essa frase revela que o cristão ele não é sustentado por sua própria capacidade, por sua força ou por sua satisfação, mas pela graça do Senhor. Nós não temos autonomia e poder para definir absolutamente nada. Em tudo somos 100% dependentes de Cristo Jesus. Em tudo somos 100% dependentes da graça e da misericórdia do nosso Deus. E é neste momento de dificuldade, é neste momento de luta, é neste momento de sofrimento, que eu e você temos 2 decisões para nós tomarmos. Assim como o pastor Fernando, há algumas semanas ele trouxe uma mensagem para nós, dizendo exatamente isso, sobre o momento que nós estamos vivendo, na qual muitas pessoas se aproximariam cada vez mais e mais de Cristo Jesus. Muitas pessoas, devido ao sofrimento, começariam a ter uma comunhão intensa que não tinham há muitos anos com Cristo Jesus. Mas também, meus irmãos, muitas pessoas em meio ao sofrimento desanimaram, se deixaram abater por tantas e tantas notícias ruins e terminaram abandonando ou deixando de congregar, deixando de cultuar a Deus, deixando de buscar a Deus no seu secreto, no seu quarto, deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de buscar, uma busca constante e intensa, que todos os momentos das nossas vidas exigem isso, mas este momento que nós estamos vivendo, principalmente, para que Deus, através da sua infinita graça, infinita misericórdia, possa ter piedade das nossas vidas. Meus irmãos, quantas notícias terríveis nós estamos acompanhando por aí. A grande questão, meus irmãos, é que se nós focarmos naquilo que os noticiários dizem, se nós focarmos na quantidade de problemas que essa pandemia está causando em nível mundial, nós vamos nos prender apenas focados no problema. E Jesus está esperando que nós cheguemos até os pés dele, que nós ajoelhemos aos pés dele, que nós deixemos para trás toda a nossa autossuficiência, toda a nossa autocapacidade, para mostrar a nossa dependência de Cristo Jesus. É nestes momentos de luta, é nesses momentos de dificuldade, que assim como Paulo sofreu, que ele tomou algumas decisões. E quando Paulo passou por todos esses sofrimentos, meus irmãos, a postura de Paulo não foi murmurar. A postura de Paulo, quando ele não tinha o espinho da carne dele curado, sarado, quando ele não tinha aquele problema resolvido, a postura dele não era ficar implorando a Deus que fizesse esse milagre na vida dele. A Bíblia relata que ele durante 3 vezes orou e o Senhor não atendeu ele. Meus irmãos, a nossa postura mediante uma situação como essa é de orar sim, acreditando que o Deus do impossível, Ele pode mudar toda essa situação, da noite para o dia se Ele quiser.
E Ele vai mudar. Nós cremos e temos fé nisso. Mas a nossa postura principal, como verdadeiros e legítimos cristãos, é entender que a graça do Senhor deve nos sustentar em meio a todas essas dificuldades e problemas que estejamos passando. Irmãos, o sofrimento, ele é indispensável. Além do sofrimento ele ser inevitável, o sofrimento ele é indispensável. O sofrimento de Paulo, através do versículo 7, nós acompanhamos que o sofrimento de Paulo serviu para evitar que ele se ensoberbesse, ou seja, o sofrimento de Paulo serve para evitar o ensoberbecimento de Paulo. Tamanhas revelações que Deus tinha trazido a Paulo, ele poderia se ensoberbecer naquele momento ali, principalmente que ele tinha que defender o seu apostolado, mas aí Deus permite que um espinho na carne dele possa o atormentar, e ele narra esse espinho na carne como Satanás. Satanás tinha a intenção de atormentá-lo, e pode ser sim que Satanás tinha a intenção de atormentá-lo, e ele fazia assim com esse espinho na carne, mas Deus tinha a intenção de aperfeiçoá-lo em meio a essa fraqueza, em meio a esse problema. Quantos de nós estamos sendo aperfeiçoados na nossa fé, na nossa busca constante com Deus? Estamos tendo a oportunidade de nos aproximarmos mais e mais do nosso Senhor Jesus. O sofrimento ele também serve, meus irmãos, para gerar dependência constante de Deus. O sofrimento, no caso do apóstolo Paulo, levou o apóstolo à oração. O sofrimento dele fez com que ele se prostrasse com os pés voltados aos chãos, realmente pedindo a Deus que o tirasse deste sofrimento. Meus irmãos, o sofrimento deve nos manter de joelhos diante de Deus. As lutas, as dificuldades não podem nos aterrorizar a ponto de nos assustar e nos paralisar. Não. Nós precisamos sim ser fortes, ser corajosos, fortes em Cristo Jesus, na dependência dEle. Tendo convicção, meus irmãos, de que este é o momento que exige mais e mais das nossas orações, como igreja, como corpo de Cristo. Do jejum, assim como nós temos feito. Da busca constante, intensa, para que Deus nos livre deste mal. O sofrimento também, meus irmãos, ele serve para mostrar a suficiência da graça. A graça de Deus nos capacita a enfrentar as dores, os problemas e as dificuldades. E como eu mencionei aqui em outrora, ainda que Deus não nos livre do sofrimento, Ele nos livra muitas vezes no sofrimento. Você se lembra de Sadraque, Mesaque, Abidnego? Você se lembra da história deles? Deus não livrou eles de serem lançados no fogo. Mas naquele momento que eles foram lançados no fogo, naquele momento que todos estavam esperando que eles fossem consumidos por aquelas chamas, estavam aumentando cada vez mais a potência daquelas chamas, eis que um quarto homem surge e começa a passear e andar junto com eles em meio àquelas chamas. Este quarto homem está procurando andar comigo e com você em meio a todos os problemas que você e eu estamos passando. Este homem é Jesus, aquele homem que resgatou e que livrou aqueles servos que não se dobraram a Baal, mas que se dobraram a Deus e que reconheciam realmente a soberania de Deus para a vida deles. A graça bastou para aqueles, porque em meio àquele sofrimento, em meio àquela tristeza, eles foram libertos daquelas chamas. O nosso Deus muitas vezes não nos livra do sofrimento, mas Ele nos livra em meio ao sofrimento. E é em meio a esse sofrimento que nós estamos vivendo, que eu convido você a voltar o seu coração a Deus. Talvez você que tem abandonado os caminhos do Senhor, tamanho desespero, tamanho, muitas vezes, a sua ansiedade causada por essa mídia. Meus irmãos, a mídia, ela trabalha na maioria das vezes a favor da informação, e da informação que traz o maior ibope é a maior desgraça, e é a publicidade dessa desgraça que traz o maior ibope. Que tal, ao invés de você sentar na sua cadeira, no horário do jornal nacional, você ler o livro de Salmos, você meditar na palavra do Senhor e trazer à sua mente aquilo que te traz esperança, assim como Jeremias diz em Lamentações: eu quero trazer à minha mente, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança.
nós devemos encher o nosso coração de esperança. Porque por mais que estejamos vivendo um momento de dor, um momento de sofrimento, quando nós esperamos que tudo isso vai passar, vem o impacto de notícias de pessoas cada vez mais próximas a nós, tendo a sua vida ceifada. Nós já sabemos do problema. Nós já sabemos do tempo para que a solução do problema ocorra. O nosso dever é esperar em Cristo Jesus, confiando que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele nos livra de todo e qualquer perigo, e que ainda que estejamos vivendo em meio ao problema, em meio à doença, em meio à crise que nós estamos passando, a nossa dependência vem de Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo diz aqui, que ele passa a se regozijar nas fraquezas, é porque ele tem a consciência e a concepção da suficiência, da graça do nosso Deus para a vida dele. Você tem essa consciência? De que ainda que nós estejamos em sofrimento, a graça do Senhor, ela é abundante para a minha vida e para a sua, e ela pode nos dar força para passar por esse momento de dor. Irmãos, nós temos tantos e tantos testemunhos de irmãos, de irmãs com câncer, em uma vida de sofrimento, debilitada, e ainda assim guardando o sorriso no rosto e guardando a esperança. Essa esperança que nenhum médico pode nos dar, essa esperança que nenhuma promessa de vacina pode nos dar, essa esperança que nenhum remédio pode nos dar, essa esperança é Cristo Jesus. A esperança de quando tudo está perdido, ainda assim eu vejo a luz no final do túnel, porque essa luz me chama, essa luz te chama para uma vida de entrega, para uma vida verdadeira, fundamentada na rocha, em Cristo Jesus. Irmãos, para finalizar, eu não vou pedir para os irmãos abrirem lá, mas 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11, na tradução da Nova Internacional diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá, os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Nós devemos nos manter firmes, meus irmãos. Não vamos nos abater em meio ao problema. Vamos nos manter firmes, tendo convicção de que no meio da nossa fraqueza, quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes em Cristo Jesus. A palavra dessa noite é para fortalecer o seu coração em meio a tantos problemas, a tantas decepções e a tantas notícias cruéis que nós estamos vivendo. Talvez em meio ao luto que você esteja sofrendo, talvez em meio à doença que você está passando por este momento, talvez em meio à separação, ao divórcio, talvez em meio à contenda, a confusões que está acontecendo na sua casa neste momento, Cristo está olhando para você e certamente dizendo o que ele diria para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Cristo Jesus se aperfeiçoa sempre na minha e na sua fraqueza. Quando estamos fracos, é que estamos fortes. Que possamos regozijar, assim como o apóstolo Paulo, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, tendo consciência de que Deus preparou o escape e a saída para nós, como diz em 1 Pedro. O sofrimento é por breve tempo, o consolo é eterno. Ainda para aqueles que partiram e que sofreram por um breve tempo nessa terra, o consolo do encontro com Cristo Jesus, com o Pai, é para sempre, é eterno. E é esse consolo, é essa promessa que nos faz permanecer fiel. E eu quero neste momento, meus irmãos, convidar você que está chorando, convidar você que está sofrendo, convidar você que tem tido crises de ansiedade por causa deste momento e das incertezas que tem tomado conta do seu coração. Eu quero convidar você neste momento a curvar a sua cabeça, a entregar a sua vida a Cristo Jesus. Talvez você não faz isso há muito tempo, talvez você já até frequentou uma igreja evangélica, talvez você até lá atrás foi cristão, um cristão nominal,
Mas eu quero convidar você a ter um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo Jesus e receber a palavra dele, de que a graça dele nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E ter essa convicção. Ou talvez você, que é um crente fervoroso, fiel a Cristo Jesus, mas que precisa nesse momento se acalmar o seu coração, mediante a tantos problemas, a tantas dificuldades que nós estamos vivendo. Cristo nos convida a entregar o nosso coração a Ele. Cristo nos convida a nos entregar a Ele neste momento, para que nós possamos confiar que Ele é fiel para nos livrar de todo o sofrimento, ou se não nos livrar do sofrimento, para nos livrar em meio ao sofrimento, nos consolando, nos guardando e zelando por todos nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, é bem verdade, meu Deus, que nós temos sofrido tanto, Senhor, sofrido tanto com a perca de entes queridos, Pai, de morte, luto, Senhor Jesus, que cada vez tem chego mais próximo de mim, Pai, que talvez já tenha chego muito próximo dos meus irmãos que aqui estão agora, Senhor Jesus. Pai, nós te suplicamos agora, meu Deus, para que o Senhor venha com as tuas mãos, Pai, assim como o Senhor estendeu as mãos ao apóstolo Paulo, e ele passou a compreender, Senhor Jesus, que a sua graça era suficiente para ele viver em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Nós te pedimos, Pai, venha com a sua graça, Senhor Jesus. Capacita-nos, meu Deus, para viver em meio a todas essas dificuldades, a todos esses problemas, meu Deus. Que nossa alma não fique abatida, Pai, mas que nossa esperança esteja fundamentada em Ti, Jesus. Que mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às dores, meu Pai, o Senhor esteja conosco, porque nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua graça, Senhor. Pai, a Tua graça nos basta, meu Deus. Nós sabemos que o Seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, meu Pai. Nós sabemos, e é por isso que nós entregamos a Ti, Senhor Jesus, todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, Pai. Nós Te suplicamos agora, Senhor, venha com Teu bálsamo restaurador. Venha, poderoso Deus, com Teu consolo, Pai. Assim como a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do início ao fim, vai tratar de problemas, Senhor Jesus, que se transformam em júbilo, de dores que se transformam em alegria. Nós cremos que pelo Teu poder, pela Tua graça, o Senhor é suficientemente bom para fazer isso, meu Pai. Nós Te agradecemos, Jesus, pelo privilégio, pela oportunidade de Te seguir. Pai, eu Te peço agora que o Senhor visite o coração destes irmãos que outrora estavam afastados do caminho de Cristo Jesus, e que hoje, Pai, tomaram a decisão de Te seguir, Senhor, porque eles sabem, meu Deus, que não aguentam mais viver no sofrimento sem ter o consolo da graça de Cristo Jesus. Meu Deus, sopra agora, Pai, sopra agora o Teu Espírito Santo, reaviva esses corações, meu Deus. Traz agora para perto de Ti, Senhor Jesus, essas famílias que estão com contendas, com confusões, com problemas, meu Pai. Senhor Jesus, traga a paz que os irmãos precisam, Senhor. Visita-os aonde quer que eles estejam agora, e que para a honra e glória do Teu santo nome, nós possamos Te glorificar hoje e para todo sempre, meu Pai. Graças Te damos por mais uma noite de adoração sincera e genuína a Ti. Graças Te damos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, e por falar em meio aos nossos corações. Eu Te peço, cuida de cada um de nós, abençoe o nosso término de semana, que para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Jesus, nós possamos estar firmes em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre, meu Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe a todos. Queridos amados irmãos, amada igreja, que alegria estarmos aqui, que bom poder adorar o nosso Deus nesse culto de oração, ouvir a palavra do Senhor. Agora nós vamos a um momento de oração intercessória, porque nós cremos no poder da oração, e temos tido tantas experiências nesse tempo, do poder da oração em resposta ao nosso clamor, o quanto Deus tem agido, o quanto o Senhor tem operado de uma forma tão sobrenatural, tão linda. E nós queremos agora interceder pela tua vida, pelos teus pedidos. Há tantas pessoas carecendo da sua intercessão, e agora eu quero desafiar você a se colocar na brecha por pessoas que contam com as suas orações, amados. Há tantos pedidos, não é verdade, queridos? O irmão Lucas Werneck, ele pede oração pela sua tia Julimar, está ali na UTI, precisando de um milagre.
não é? Nós temos orado pelo primo do irmão Anderson, que está na UTI lá em Portugal, não é? Temos orado pelo pastor Edevaldo lá da PIB de São José do Rio Preto, também na UTI. Alguns irmãos da nossa igreja com Covid, mas vencendo a Covid, né? O Lucas, o seu Edilson, o Gessé, os alunos lá da casa de ressocialização, Pedro, Maria, não é? Tantos irmãos precisando de um milagre. Temos orado pela irmã Edna Brambila, pela sua saúde, pela Natália, pela saúde da Natália, lutando contra o câncer. Oh, irmãos, há tantos pedidos. E nessa noite, de forma especial, eu quero orar com você que é empresário, profissional liberal, que precisa de um milagre na sua empresa. Não é verdade, queridos? Esse decreto que haveria de se encerrar no dia 30, se estendeu até o dia 11, e por isso a sua empresa está fechada, e você precisa de um milagre na tua empresa. Nós queremos orar pela tua vida, pela tua empresa agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos levantar um clamor ao nosso Deus, um Deus que nos ouve, que está aqui, e que opera. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Vamos orar, amada igreja. Soberano Deus e Pai celestial, nós te louvamos pela vida, porque é um dom do Senhor, Pai. E queremos agora, Deus, unidos como igreja, como corpo do Senhor, a levantar um clamor a Ti, Senhor, crendo que enquanto nós estamos orando agora, o Senhor está ouvindo, e o Senhor já está vindo ao nosso encontro com a sua providência, porque o Senhor é fiel e poderoso. Pai, nós levantamos um clamor a Ti, por todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, em que os meus irmãos estão agora apresentando os seus nomes, as suas necessidades. Nós clamamos pela cura do Senhor, pela intervenção do Senhor poderosa, para curar, ó Deus. Nós clamamos que a Tua unção de cura venha sobre esta vida agora, do alto da cabeça à planta dos pés, operando de uma forma sobrenatural. Senhor Deus, em consequência da pandemia, tantas pessoas enfrentando crises emocionais, doenças emocionais, ó Pai, como a depressão, síndrome do pânico, ó Deus, crises de ansiedade, Senhor. Por isso nós clamamos agora pela cura, pela restauração, pelo toque do Teu Espírito na vida emocional dessa pessoa que está orando agora. Senhor, de forma muito especial agora nós levantamos um clamor pela vida de cada empresário, Senhor. Meu Deus, esses dias nós oramos aqui na igreja, de forma especial pelos empresários, e nos chamou uma atenção a uma lista tão extensa, tantos homens e mulheres que dependem da provisão de hoje, para se sustentar amanhã. Por isso nós clamamos, Pai, que o Senhor se revele, se manifeste como Jeová Jiré, como Deus da provisão na vida dos empresários e profissionais liberais da nossa igreja, ou daquele que está orando comigo agora, Senhor. Deus, como o Senhor fez o maná cair do céu, de uma forma sobrenatural, nós clamamos para que o maná, para que a provisão, ela venha do céu sobre este irmão. Como a água brotou da rocha, Deus, Tu podes agir com providência nesta empresa de uma forma muito especial, Senhor. Deus, renova suas forças, dá estratégias, dá direção, para que haja um mover do Teu Espírito, trazendo solução sobre este empresário que ora. Pai, abençoe as famílias da igreja,
Abençoe os pais que estão orando pelos seus filhos agora, colocando a vida dos seus filhos diante do altar do Senhor, pedindo, ó Pai, o milagre, a provisão, os livramentos sobre a vida dos nossos filhos, ó Pai. O Senhor é fiel, ó Deus, e nós cremos que enquanto nós oramos agora, cadeias estão sendo quebradas, demônios estão sendo expulsos, maldições quebradas, porque o Senhor é fiel e poderoso, ó Pai. Nós cremos que enquanto estamos orando agora, pessoas estão sendo curadas, restauradas, e a provisão está vindo sobre esta casa, sobre esta família, de uma forma sobrenatural. É o nosso clamor, é a nossa súplica, é a nossa oração, crendo no milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus é fiel, amém, amados? Diga comigo, Deus é fiel. Deus é fiel, querido. Que Deus abençoe a tua vida, os pedidos que você apresentou agora diante do altar, crendo no milagre de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Levante as suas mãos aos céus, queridos. Que o glorioso amor do nosso Deus e o nosso Pai Celestial, que a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas abundantemente, poderosamente sobre a tua vida. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados. Fique na paz.